Mulher, se você tem mais de 40 anos, vem tendo dificuldade de perder peso, não consegue eliminar a gordura da barriga, da cintura, dos braços e das pernas, fica comigo nesse vídeo que eu vou revelar para você a verdade sobre o emagrecimento na menopausa que nenhum profissional te contou. Eu quero começar esse vídeo trazendo coisas práticas, né? Eu acho que não tem nada melhor do que a realidade, a vivência. E caso você não saiba, eu sou o Lucas Rajão, nutricionista, especialista em emagrecimento feminino acima dos 40 anos, e eu ajudo mulheres com mais de 40 anos a perder barriga de forma saudável, desinflamando o intestino. Então, eu já atendi centenas de mulheres que chegaram até mim nessa condição que você está hoje, com dificuldade de emagrecer, não perde barriga, já fez um monte de coisa e não sabe, né, o porquê. Muitas acreditam que é a idade, a menopausa. Então eu gosto de trazer essas histórias, os meus atendimentos, meu dia a dia na parte clínica e todo o meu conhecimento para você, para te ajudar nisso. E eu atendi uma paciente essa semana, 49 anos. Ela hoje vem sofrendo com vários tipos de problemas a níveis intestinais, ansiedade. Ela tem uma coisa que a gente chama de síndrome do intestino irritável. Então é uma mulher que vive com o intestino preso, às vezes está com o intestino solto demais. Isso é uma característica inflamatória, né? Então é uma condição inflamatória intestinal. Estômago alto, gases, ansiedade, indisposição, baixa energia, compulsão por doce, insônia, cansaço excessivos, queda de cabelo, unha fraca, dores no corpo. Esses são os 8 sintomas que ela mais trouxe queixa na consulta. E isso aqui é claro, fica muito claro e evidente que ela tem uma inflamação grave, só que ela não sabia disso. E ela passou a entender melhor quando começou a ver os meus vídeos aqui no YouTube. E foi por isso que ela veio se consultar comigo. Ela já tinha feito dietas restritivas, mas ela não conseguia passar uma semana fazendo aquelas dietas. Já tinha tomado remédio, mas engordava tudo de novo. Estou trazendo isso aqui porque talvez você se identifique com essa paciente. E eu vou te falar a verdade por trás do emagrecimento na menopausa. Então eu vou trazer para você os pontos cegos, os pontos falhos dentro da vida dessa paciente, no qual ela não conseguia enxergar e o qual ela não conseguia, a partir disso, destravar aquele emagrecimento, melhorar a sua qualidade de vida e sua saúde. E por isso que tantos anos ela vivenciou essa dificuldade, talvez você também esteja vivenciando isso agora. Então o objetivo dessa paciente era eliminar 12 quilos e reduzir a gordura da barriga, da cintura, dos braços e das costas. Além disso, ela também queria melhorar essa questão intestinal, acabar com essa variação, né, de intestino solto ou preso, estômago alto, gases, ansiedade, todas essas coisas que a gente traz qualidade de vida, ela queria resolver, tá? E aqui eu vou trazer pontos que profissionais não falam, pontos que eu trabalho em cada consulta que eu tenho, que eu acredito ser o grande diferencial e o que destrava, de fato, a tua perda de gordura, o teu emagrecimento, a tua saúde, mesmo você tendo 40, 50, 60, 70 anos. Certo? Não é a idade o teu problema, não é a falta de força de vontade, não é a indisciplina, são apenas esses pontos. Essa paciente, ela trouxe para mim que uma grande dificuldade dela era a questão do doce. Ela sempre tinha muita vontade de querer ficar comendo doce e vira e mexe ela tinha compulsão à noite. Então chegava em casa, comia um monte de coisa, doce, salgado, misturava, não tinha muito critério, não tinha muita ordem, ela só saía comendo. E por isso que ela tinha muita dificuldade com relação ao emagrecimento. E aí, uma coisa que eu faço sempre dentro da minha consulta é fazer essa anamnese, né? Então, eu mando um pré-formulário para a paciente, para que ela me traga essas informações que eu estou trazendo aqui para você, para que eu já faça um mapeamento, eu já consiga entender os pontos centrais que levam essa paciente a estar naquela condição e ter toda aquela dificuldade. E aqui ficou claro para mim, né, que primeiro a inflamação é o grande desencadeador de uma compulsão por doce, de
uma dificuldade de emagrecer, uma necessidade de querer ficar comendo, de ter ansiedade, porque as bactérias intestinais, elas estão literalmente ligadas ao nosso cérebro. Então, todas as substâncias que são produzidas através das bactérias, elas são levadas para o cérebro, né? E aí isso influencia nos seus comportamentos. Então, hoje a ciência mostra que o nosso intestino, ele afeta os nossos comportamentos. Então, pessoas inflamadas são pessoas que estão mais ansiosas, são pessoas que estão mais irritadas, são pessoas que tendem a ter comportamentos impulsivos, principalmente quando a gente fala de comer. Você não pensa muito, você já sai comendo. Além disso, as bactérias intestinais, né? E aí quando eu falo aqui, eu estou falando no estado inflamado, então as bactérias ruins, elas reduzem o seu metabolismo, elas conseguem extrair mais caloria dos alimentos que você come. Então, por muitas vezes, tem mulheres que comem saudável e ainda não conseguem emagrecer. Tem mulheres que comem pouco e ainda assim conseguem engordar. Por quê? Porque essas bactérias estão extraindo mais calorias. É basicamente como você comesse um bombom e aquele bombom virasse dois. De uma forma bem simplificada, bem ignorante, tá bom? Para você entender o que seria extrair mais caloria. E aí, o que eu faço? Então, a partir dessa análise, né? Eu começo a identificar esses pontos. E na consulta, a primeira coisa que eu gosto de entender é como é a sua rotina. Quais são os horários que você come, né? Então, mais ou menos. Então, quantas refeições você faz por dia? Qual é o horário que você acorda? Qual é o horário que você vai dormir? E aqui na anamnese que eu forneço, tem até uma parte que é sobre hábitos e rotina alimentar. E aí eu vou compartilhar aqui com você o formulário dessa paciente para que a gente possa ir discorrendo e eu ir explicando os principais pontos que, na verdade, estavam dificultando essa paciente de perder peso e sendo um grande gatilho dela ter todos os outros problemas que eu relatei, como compulsão alimentar, vontade de doce, entre outros problemas. Então, primeiramente, eu pergunto assim, ó, você costuma seguir um horário fixo para se alimentar? E aí é que eu já tá. Aproveita que é como se fosse uma consulta eu e você, tá bom? Você costuma ter um horário fixo para se alimentar? Bota aqui nos comentários. Quantas refeições você faz por dia? Deixa eu saber. E aí ela responde assim: não muito. Pela manhã consigo ter um horário fixo, mas na hora do almoço já me complica. E à noite eu não tenho horário. Às vezes às 18, às 19 ou às vezes 20 horas. Lucas, precisa ter horário fixo para comer? Eu também não consigo. Você não necessariamente precisa ter um horário fixo. Ah, todos os dias eu vou ter que comer esse horário. O que eu quero dizer aqui? E aqui a gente entra no que a gente chama de organização alimentar. Então, o primeiro ponto cego que desencadeia uma série de problemas na tua saúde, no teu emagrecimento, não é a menopausa. Vem comigo que você vai entender. Mas o primeiro ponto é desorganização alimentar. E eu vou te explicar o porquê que a desorganização alimentar ela desencadeia isso. Mas o que é a organização alimentar? É ter horário fixo para comer? Não. É você ter uma rotina estruturada de alimentação. E eu gosto sempre de utilizar um exemplo aqui para que você entenda isso com facilidade. Quando a gente fala do trabalho, vamos pensar no seu trabalho. Você tem o quê? Você tem uma rotina de trabalho. Você tem um trabalho organizado, pelo menos no que tange horário para entrar e horário para sair. Então, ainda que você muitas das vezes não tem pré-definido o que você vai fazer, na maioria das vezes você já tem, mas se você não tem, você pelo menos vai ter um horário para chegar, um horário para sair, você vai ter mais ou menos uma tarefas a serem executadas naquele meio tempo. Então você, por exemplo, vamos botar que você entre de manhã. Você sabe que meio-dia, 1 hora da tarde você almoça. Vamos botar assim. Então, da hora que eu entro até a hora que eu vou almoçar, eu vou fazer algumas tarefas. Depois do almoço, eu vou fazer outras tarefas. É isso que eu falo quando a gente. É isso que eu falo da organização alimentar. Quando a gente entra no elemento de alimentação, nós precisamos ter isso. E é natural que nós não tenhamos de uma forma pré-definida, porque isso não foi passado pra gente, não é a nossa cultura. O que a gente foi acostumado? Café, almoço e janta. Só que, muitas das vezes, esse café, almoço e janta, ele não é fixo. Ou melhor, ele pode ser variado. E é o caso dessa paciente. Ela chegou para mim e falou, Lucas, olha, eu tenho um café da manhã, eu costumo fazer um café da manhã, mas o meu almoço, às vezes, eu nem almoço.
Aí eu só vou jantar. Então perceba como existe, mas nem sempre é feito. E na maioria das vezes nem o café da manhã ela fazia. Por conta do horário, ela saía com pressa, tomava um café com tipo um leite. Ela é dos Estados Unidos, então era tipo um creme, né? Que é tipo um leite que bota no café, tem açúcar. Ela tomava aquilo, chegava no trabalho, passava a manhã trabalhando por conta da rotina de trabalho acelerada. Ela não almoçava muitas das vezes, deixava para almoçar quando chegava em casa, ou melhor, deixava para comer alguma coisa quando chegava em casa. Só que ela chegava em casa já era 2 da tarde, ou então 4 da tarde. Ela comia alguma coisa e depois ela jantava. E aí qual é o problema disso? O problema disso é que você começa a abrir margem para outros problemas. Então você começa então a ter uma irregularidade alimentar, onde você faz 3 refeições, onde você faz 2 refeições, onde você faz 4 refeições. Isso vai variando muito, né, ao longo da semana, muito de acordo com o teu dia. Você abre margem para ficar beliscando. E aí foi quando eu perguntei para ela, inclusive aqui no questionário eu pergunto, né? Eu falo assim, ó. Primeiro eu falo, você costuma fazer quantas refeições, refeições diárias durante a semana? Então, a média da semana. Aí ela fala justamente o que eu trouxe pra você, ó. Às vezes não como nada pela manhã, só tomo um café com creme. Olha, às vezes eu não como nada. Então tem dias que ela come, tem dias que ela não come. Irregularidade alimentar. Às vezes eu só almoço e janto. Na maioria, então, dos dias, 2 refeições. Então a gente tem aqui definido 2 refeições. Quantas você faz? Então a gente pega a semana, quantas? Mais ou menos 2. Beleza. Com qual frequência você come fora do planejamento? Belisca, come o que tem? Uma pergunta que eu fiz. Ela falou assim, ó, sempre. Esse sempre está relacionado à pergunta de cima. Quando você tem uma irregularidade alimentar, ou seja, quando você come poucas vezes ao dia, ou quando você tem uma frequência de fazer às vezes 2, 3, essa irregularidade é um gatilho para você beliscar. Você come muitas das vezes o que tem à sua frente, porque você tem fome. Só que muitas das vezes essa rotina acelerada, essas coisas que estão te ocupando mentalmente, ela meio que inibe aquela fome a se manifestar com intensidade. Mas a fome ainda está ali. Então, quando você está diante de um alimento, principalmente snacks, né, que você belisca, que você come, tipo, sei lá, biscoito, bala, inclusive eram alimentos que ela comia, doce. Você, quando olha, você tem vontade, porque você está com fome. E aí você tende a ter esse comportamento de beliscar. E aí o que acontece aqui? Você vai consumindo caloria, sem ao menos perceber. Essa caloria é uma caloria que a gente chama de caloria vazia, ela não tem nutriente, ou então ela tem muito pouco nutriente, dependendo do que você coma, né? Mas grande parte das vezes não tem, porque é produto industrializado, tem mais açúcar, farinha, gordura, e ela não te sacia. Então você é, meio que vai diminuindo, né? Vai enganando aquela fome. Só que quando você chega de fato ao momento onde você para de trabalhar ou para de ter aqueles estímulos externos, é onde você começa a estar de frente com a fome. É onde você literalmente sente toda aquela fome que veio se acumulando ao longo de um tempo que você ficou, seja, sei lá, 4, 5 horas, 6 horas sem comer. E aí, esquece. Aqui você vai estar diante do pior cenário, porque você aqui não tende a ter controle. Então, se você tem em casa besteira, se você tem à sua disposição alimentos extremamente palatáveis, você sempre vai buscar escolher esses alimentos. E no caso dessa paciente era quando ela tinha compulsão. Ela chegava em casa morta de fome, cansada, e aí ela saía comendo tudo que via pela frente. E nesse caso, qual é o grande problema que vem daqui? Irregularidade alimentar. Então, a partir dessa irregularidade, ela começa a ter uma alimentação totalmente desequilibrada, inflamatória, que vai desencadear uma inflamação intestinal. Ou melhor, vai piorar essa inflamação, porque, como eu já falei em alguns vídeos aqui, eu não sei se você é a primeira vez ou se você já tá acompanhando o canal, mas toda mulher acima dos 40 anos tende a ter uma inflamação intestinal por conta da idade, né? A parte do hormônio que começa a baixar. Essa queda hormonal influencia no desequilíbrio das bactérias intestinais, que vai conduzir você a ter uma inflamação. Então, quando a alimentação ela não está regulada, equilibrada e direcionada para o processo de desinflamar o intestino, isso piora muito mais. Então, você tem um processo 2 vezes pior acontecendo. E aí aqui é o grande gatilho, né? Porque você começa a achar que é menopausa.
Só que não é a menopausa. E eu canso de falar isso. E grande parte das mulheres, por conta de uma crença social, acredita que o problema é a menopausa. Só que quando, e aí isso aqui, esse é o meu objetivo aqui no vídeo, é tirar a sua atenção, o seu olhar, o seu foco da menopausa, do climatério e começar a olhar para as coisas que você faz diariamente. E a primeira coisa que a gente está falando aqui é rotina alimentar. Como que é a sua alimentação? E eu não estou falando de alimentos, seleção de alimentos ainda. Eu só estou falando de como que você conduz a sua rotina alimentar, as refeições que você faz ao longo do dia. Isso aqui está pré-definido? Isso aqui acontece todos os dias, de uma forma regular? Porque quando a gente fala do seu trabalho, todos os dias, né, que você trabalha, você chega no horário e você vai embora no horário. Você tende a ter uma responsabilidade e cumprir tarefas que estão dentro dessa sua responsabilidade todos os dias. Entende? Independente se você está cansada, se você acordou mal-humorado, ou se você está muito feliz, se está chovendo ou se está sol, você está cumprindo esse horário e essas responsabilidades. Então é isso que eu desafio todas as minhas pacientes a raciocinar. Assim, cara, você é muito fiel e muito disciplinada com o seu trabalho. E você também precisa ser com a sua alimentação. Porque a alimentação, ela é o pilar principal da nutrição do seu corpo e é o que vai gerar toda a tua qualidade de vida, a tua saúde, teu estado de humor, tua energia, disposição. É a alimentação. E aí, então a gente falou, ó, desorganização alimentar é um ponto cego. Quantidade de refeições que você faz ao longo do dia, tá? Essa paciente estava fazendo 2. Beliscar durante o dia, então você ficar beliscando, comendo coisas desequilibradamente, então você não tem nada pré-definido. Vai te conduzir a ter mais fome, então você vai ter chance de ter compulsões, né? Então você sai comendo coisas, ou então você come muito, chega no almoço, come um pratão, chega no jantar, come um pratão. E a quinta coisa, que estava muito evidente também aqui para mim, que eu sempre pergunto, e eu posso falar que 95% das mulheres hoje não focam nisso aqui, não dão atenção a isso aqui, que é o quê? A hidratação. Essa paciente, ela estava bebendo 1 litro. Às vezes, ela bebia 2 e era raro. Ou seja, eu posso dizer que aqui ela estava talvez bebendo de 800 a 1 litro de água por dia. O corpo dela estava desidratado. Um consumo ideal de água diária não é 2 litros. 2 litros se fala que é o mínimo, né? Ah, você tem que beber pelo menos 2 litros. Não é pelo menos 2 litros, você tem que beber a quantidade de água que é para o seu peso. Então existe uma conta aqui que a gente faz, que é o que? 40 ml de água vezes o seu peso. Então eu vou pegar aqui essa paciente, ela estava pesando 90 quilos, ela tinha que beber 3,5 litros de água. Nossa, Lucas, mas isso é muita água, meu Deus, eu não consigo nem beber 2 litros, quem dirá 3,5? Sim, você não vai beber isso aqui de uma hora para outra. Isso aqui é a meta, isso aqui é o quanto você precisa consumir. É o quanto seu corpo ele precisa estar sendo hidratado para que todas as funções, inclusive um corpo desidratado, é um corpo que não consegue desempenhar os processos de queima de gordura, de emagrecimento. Inclusive, um corpo desidratado é um corpo que tende a ter mais retenção de líquido, você fica mais inchada. Porque se você não bebe a quantidade de água que você tem que beber, o seu corpo ele começa a absorver a água dos alimentos que você come. Então você começa a reter mais líquido. Por isso que tem muitas mulheres, e você pode ser uma delas, que reclamam muito. Lucas, cara, eu vivo inchada, eu tô me sentindo inchada, o que eu tenho que tomar para desinchar? Água. Se você bebe a quantidade de água que você precisa, então você pode fazer a conta aí, 40 ml vezes o seu peso, você vai encontrar exatamente a quantidade que você tem que beber. E aí você pode ser uma mulher até que está bebendo mais, né? Eu falei que são 95%, então 5% está bebendo a quantidade que tem que beber ou até mais. É um problema? De jeito nenhum. Água é sempre muito bem-vinda. E quanto mais você bebe, mais você vai hidratando esse corpo, mais toxina você vai eliminando e o seu corpo vai tendo garantia que está sendo hidratado. Então, 40 ml por quilo é uma ótima quantidade. Então, assim, ó, então, a partir disso a gente começou a fazer, né? Aqui no meu canal, eu vou até colocar o card aqui em cima, eu explico em mais detalhe
as 3 fases da minha metodologia, né, que é o protocolo DDR, onde a gente desinflama, desintoxica e restaura a saúde do intestino para que a partir disso você consiga perder barriga, eliminar peso e recuperar a saúde do seu intestino de uma forma 100% saudável e também natural. Não uso remédio. São suplementos chaves ali como vitamina D, ômega 3, são coisas muito específicas, mas grande parte, posso dizer 95%, é na alimentação que a gente trabalha e estratégias, tá? Estratégias alimentares. Mas assim, primeira fase do protocolo DDR. O nosso objetivo é eliminar as bactérias que engordam, as bactérias que inflamam o intestino. Esse é o primeiro passo. Para você desinflamar, você vai precisar eliminar essas bactérias. E veja, você pode emagrecer e não eliminar essas bactérias. Por isso que grande parte das mulheres emagrecem e continuam com o intestino preso, gases, estômago alto e depois voltam a engordar. Ou então, como eu falei, você pode estar tentando e você não consegue. Por quê? Porque não está havendo uma estratégia para eliminar as bactérias que estão te inflamando e te engordando. Esse é uma grande falha do emagrecimento tradicional, que grande parte das mulheres que têm mais de 40 anos não sabem e acabam tentando lá ficar fazendo algo que não funciona para elas, que não funciona para você. Então, como que a gente faz isso? Bom, muito simples. Eu preciso ter uma organização alimentar. E é aqui onde entra essa primeira etapa. A gente vai fazer uma arrumação. Eu falo que a gente vai arrumar a casa. Eu sempre recebo os pacientes com a casa toda desarrumada, toda bagunçada, suja, virada de cabeça para baixo. Não adianta eu querer tomar um monte de suplemento, não adianta eu querer fazer um monte de coisa, aplicar um monte de estratégia, se essa casa não estiver organizada, arrumada e bem estruturada. E não tem jeito melhor de organizar a casa fazendo coisas simples. Então, a primeira etapa para que a gente consiga eliminar, vou dizer assim, primeira etapa não, o ponto central para que a gente consiga eliminar essas bactérias é organizar a alimentação numa estrutura que eu defendo 5 refeições. Por que 5 refeições? Existe um grande motivo aqui por trás e você vai entender. Quando a gente olha 5 refeições, a gente vai estar falando de café da manhã, lanche da manhã, almoço, lanche da tarde e jantar. Eu pego essas refeições e eu divido ao longo do dia. Por quê? Primeira coisa que as pessoas não sabem. Dentro da nutrição, existe uma coisa que a gente fala relógio biológico. Então, o nosso organismo, ele tem um relógio, ele funciona de uma determinada maneira. E esse funcionamento ele vai estar muito relacionado a como você faz ele funcionar. Então, quando você tem uma irregularidade alimentar, quando você come aleatório, ou quando você come 2 refeições no dia, 4 refeições no outro, quando você não tem uma definição do que você está fazendo diariamente, quando você não tem uma rotina alimentar, esse corpo ele funciona de uma forma desordenada, desorganizada, aleatória. E por isso que grande parte das pessoas tem dificuldade também de emagrecer. Vive com o intestino preso também. Porque esse corpo está funcionando aleatoriamente. Tá? Agora, quando a gente traz esse fracionamento de 5 vezes, o que eu estou fazendo? Eu estou começando a gerar uma regularidade. Porque a cada refeição que eu faço, eu estou enviando um sinal. Eu estou enviando um estímulo. E conforme eu vou fazendo isso todos os dias, o corpo ele vai entendendo que existe um sinal acontecendo naquela etapa, naquele momento. E ele vai se adaptando, ele vai se acostumando com aquele estímulo. Então, é normal que todas as minhas pacientes, quando começam a aplicar essa estratégia, elas começam a ter melhora no sono. Elas começam a ter mais disposição, mais energia ao longo do dia. O intestino volta a funcionar de uma forma regulada. De uma forma regulada, não, de uma forma regular, acho que essa é a palavra certa. Em poucos dias. 7 dias, 15 dias, no máximo 21 dias. Dependendo do grau de inflamação, no máximo 21 dias. Imagina, você que já está, 20 anos com problemas intestinais, não vai no banheiro, só vai com laxante, vem sofrendo, em 21 dias você resolve esse problema. Imagina. Não é mágica. É a estratégia, é a ciência. Então, isso vai fazer com que você regule o seu relógio biológico, tá? E aí eu sei que grande parte hoje vai falar assim,
Lucas, mas eu não vou engordar. Quanto mais, caramba, 5 refeições eu faço 2, eu não consigo fazer 3. Quem dirá 5? Eu já ouvi muito isso. Só que dentro dessa alimentação que entra os dois outros pontos que grande parte das pessoas também não reconhecem, não sabem e não aplicam. A primeira é a combinação certa dos alimentos. Então, quando a gente fala de desinflamar o intestino, a gente tem que ter uma combinação que vai gerar toda uma ação anti-inflamatória, antioxidante, antibacteriana, para ajudar na eliminação das bactérias. Então, tem uma combinação certa desses alimentos que tem que ser feita para que você tenha sucesso nesse processo de eliminação dessas bactérias ruins que estão te inflamando. E grande parte aqui não se atenta a isso. Ponto 2, e o ponto que vai fazer você não engordar. Pelo contrário, vai fazer você emagrecer cada vez mais. Controle da quantidade que você come. Talvez hoje você coma de acordo com a tua fome e com a tua saciedade. Então, eu não estou com fome, então você não come. Ou então, se você não tem fome, você come pouco. Isso é um grande erro. Como eu falei do trabalho, você não trabalha quando você está bem, feliz e querendo trabalhar. Você trabalha ainda mesmo nos dias que você não quer trabalhar. Mesmo nos dias que você está triste. Mesmo nos dias chuvosos, você trabalha. Por quê? Porque é uma responsabilidade sua. As pessoas lá do seu trabalho estão confiando e não só também estão esperando você por ali. A sua alimentação é a nutrição do seu corpo. Então o seu corpo está esperando que você dê para ele os nutrientes. E isso não acontece só quando você está com fome. Porque essa nutrição é constante. O seu corpo, para te manter viva, com o coração batendo, fazendo o teu cabelo crescer, a tua unha crescer, a tua pele se rejuvenescer, está usando nutrientes. Então você precisa se alimentar constantemente para fornecer essa nutrição. E quando a gente fala de controle, a gente está falando também no aspecto calórico. É o que vai garantir que você ou engorde, ou emagreça, ou mantenha o peso que você quer. Então quando você controla, você define. Agora eu quero engordar, quero ganhar massa muscular, por exemplo. Beleza, você vai aumentar esse consumo calórico. Não, eu quero manter o meu peso. Então você vai tem que comer a mesma coisa que você gasta. Seu corpo gasta uma quantidade calórica, ele gasta energia para manter você vivo. O seu coração bate, está gastando energia. Você está se movimentando, gasta energia. Você está respirando, gasta energia. Então é um gasto, é um investimento que ele faz e você tem que repor isso. Agora, para emagrecer, você só tem que comer menos do que você gasta. Ponto. Então, se eu controlo, e existe uma forma de você controlar com assertividade, que é pesando os alimentos, você garante que você vai emagrecer. Então não tem como você engordar quando você tem esse segundo elemento na tua alimentação, que é o controle da quantidade. Então isso é apenas uma crença. Porque tem muitas mulheres, por exemplo, que fazem 2 refeições, como essa própria paciente estava fazendo, e não emagrecia. E eu tenho pacientes que começaram a fazer 5 refeições ao dia e eliminaram 9 quilos em 30 dias. Eliminaram 5 quilos em 30 dias. É mágica? Não, é só ciência. É só uma estratégia sendo aplicada de uma forma bem direcionada. Apenas isso. E quando você entende essas coisas, você começa a ter mais segurança de aplicar. Porque o que faz com que a gente não faça o que é certo é só uma falta de conhecimento. Agora, a gente faz muitas das coisas que, na grande parte das vezes, não é certo. Então, dietas restritivas, cara, você sabe que não é certo. Porque não te ajuda. Às vezes faz você até perder peso, mas você reconquista tudo de novo. E você só precisa acreditar. E eu sei que muitas das vezes você já está num estado que você já tentou muita coisa. Que você está muito frustrada, que você está desanimada, que você está desacreditada. Mas, se você até hoje não fez nada para cuidar do seu intestino, ou você não fez um tratamento intestinal para te ajudar no emagrecimento, essa é a melhor hora e o melhor momento de você, então, se entusiasmar, se motivar de fazer uma coisa que você nunca fez. Porque eu tenho certeza que se você aplicar o que eu trago aqui no meu conteúdo, né, de uma forma bem tranquila, aos poucos, vai estudando aqui os conteúdos, vai entendendo melhor, vai aplicando, você vai tendo resultado. Agora, se você quiser ter um resultado mais rápido, você ter uma segurança maior, uma confiança a mais, nada melhor do que você fazer um acompanhamento, que é o meu protocolo DDR. Meu protocolo é um programa de acompanhamento nutricional, onde eu e você juntos vamos aplicando cada etapa do processo com todo um protocolo personalizado para você. Então eu monto a sua alimentação,
Eu adequo as quantidades, eu combino os alimentos de acordo com as suas preferências, de acordo com a sua necessidade e individualidade. Aqui é um outro processo que ele se torna muito mais acelerado, muito mais eficiente, porque você não está sozinho. Inclusive, se você quiser conhecer mais sobre o meu protocolo DDR, meu método de desinflamação intestinal, aqui na descrição tem um link em azul. É só você clicar, você vai entrar direto no WhatsApp, você me manda uma mensagem perguntando como que é, eu vou te explicar como funciona, como eu posso te ajudar, e se fizer sentido para você, a gente já garante a sua vaga e começa o quanto antes. Então, para a gente encerrar esse vídeo, e eu espero muito que ele tenha te ajudado, se te ajudou de alguma forma, comenta aqui, porque isso é importante para mim. Eu consigo entender se eu realmente estou gerando valor para você, se fez sentido, se te ajudou. Mas a verdade que as pessoas não contam é que o emagrecimento na menopausa, ele não tem nada a ver com a menopausa. Essa é a primeira verdade que talvez seja até um pouco difícil de você entender e aceitar nesse primeiro momento. Mas tá tudo bem, eu não quero que você aceite agora. Você não precisa aceitar. Eu só quero que você esteja aberta a entender mais sobre essa filosofia que eu trago sobre a saúde intestinal e emagrecimento para você que tem mais de 40 anos, que está no climatério ou já está na menopausa. A verdade sobre o emagrecimento na menopausa é sobre aquilo que você faz diariamente. Então, quando a gente fala do que você faz, eu estou falando especificadamente sobre a sua rotina alimentar. Como você come, o que você come, quando você come. Como que está essa estrutura? Você tem uma estrutura já definida? Você segue essa estrutura todos os dias, assim como é o seu trabalho? Então você tem uma hora para acordar, você tem ali mais ou menos um horário para você tomar o seu café da manhã. Você faz um pequeno lanche na sua manhã. Você faz um almoço. Você faz um lanche da tarde, você faz um jantar. Só que aí são as 5 refeições. Lucas, eu não faço 5 refeições, tá tudo bem. Então vamos falar pelo menos das refeições que você faz. Você faz pelo menos 3 refeições ao dia. Essas refeições elas são feitas todos os dias, inclusive sábado e domingo, seguindo essa estrutura e não fazendo uma bagunça nessa estrutura. Diante disso, quando a gente olha para as refeições, você tende a estar sempre comendo esses alimentos de uma forma regular. Então você está sempre ali pelo menos comendo um ovo de manhã, frutas. Você controla essas quantidades. Quando a gente olha para o almoço, você tem uma regularidade nos alimentos que você escolhe no seu almoço ou é muito variado? E como que é o controle? Você controla o que você come no almoço e no jantar? Você é uma mulher que quando faz 3 refeições tem o hábito de ficar beliscando ao longo do dia, principalmente entre essas refeições? Você é a mulher que come demais? Isso são perguntas que você tem que se fazer e você tem que olhar para dentro de você, para dentro da sua rotina e entender melhor. Porque são essas coisas que vão desencadear um processo inflamatório mais intenso. Lembra? Mulheres acima dos 40 anos que estão no climatério e menopausa já tendem a ter um desequilíbrio intestinal por conta da queda hormonal que vai gerar uma inflamação. Então é essencial que a partir de agora você foque na sua alimentação, intencione, né, seja intencional na sua alimentação no aspecto intestinal. Preciso manter o meu intestino saudável, preciso desinflamar esse intestino, né, caso você esteja inflamada hoje. Porque é aqui que está o ponto central. A inflamação, a saúde intestinal. Então, vai o meu desafio aqui para você, um exercício, uma tarefa. Olhe para esses aspectos, sua alimentação. Lembre-se, você não precisa ter um horário definido, mas eu preciso pelo menos tomar um café da manhã. Eu preciso tomar eu preciso fazer um lanche da manhã, um pequeno lanche. Não é você comer muita coisa, um pequeno lanche, pode ser uma fruta. Almoçar, fazer um lanche da tarde e jantar. Então, para a gente finalizar, essa é a primeira etapa que eu apliquei com essa paciente. A gente vai, a partir disso, fazer por 30 dias. Eu vou estar acompanhando ela. Inclusive, eu vou até deixar aqui a foto que ela mandou. Ela já começou, já fez as marmitinhas dela. Achei isso muito legal. É sobre isso essa primeira fase. É se organizar, se planejar, ir para o campo de batalha, colocar em prática. Não é uma coisa fácil, mas é uma coisa simples. E quando você simplifica, essa dificuldade já fica menor. Eu não vou falar para você que é fácil. Eu não vou mentir para você. Porque você vai precisar começar a mudar uma série de coisas. Você vai começar a ter que se planejar, se organizar. Só que, quando você tem uma direção, como eu disse, fica menos difícil. Quando você tem um acompanhamento, fica ainda menos difícil.
e aí as coisas vão sendo mais executadas com uma forma mais eficiente, com mais excelência. Então, se você quiser o meu acompanhamento, conhecer mais sobre o meu protocolo DDR, aqui embaixo na descrição tem o link do WhatsApp, só você entrar em contato que eu vou te explicar detalhe. Se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com uma amiga que precisa emagrecer, que está na menopausa, tem mais de 40 anos. E se você não está inscrito no canal, se inscreva, que vai me ajudar a crescer esse canal cada vez mais. E você vai receber as notificações dos 3 vídeos que eu posto aqui todas as semanas. Te vejo no próximo vídeo.